Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, segunda-feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro de 2024. Neste vídeo eu quero fazer um estudo com vocês do mapa do momento da conjunção Marte-Plutão que vai acontecer no dia 14 e eu vou levantar esse mapa para o momento da conjunção na hora do Brasil, aqui pelo fuso horário brasileiro, né? Então a gente vai colocar o mapa e a gente vai analisar o jogo de forças entre os planetas. Sempre que você tem um mapa astrológico, existem planetas que estão mais fortalecidos, outros mais debilitados, em função dos seus posicionamentos nos signos. Existe uma relação aí nesse jogo planetário, onde alguns têm um trunfo na mão, outros podem até blefar, né? Outros podem realmente estar em situações bastante complicadas. E é importante porque cada planeta representa uma esfera, uma área da vida humana, do coletivo e do individual. E se um planeta fica muito debilitado ou se ele fica muito reforçado, né, isso vai evidentemente impactar nessas áreas que ele tem regência. Tá? Quando o planeta ele está muito fortalecido, ele é fortalecido em todas as suas dimensões, a luminosa e a obscura. Né? Então, tanto as características positivas de um planeta podem ficar exacerbadas, quanto as características negativas. O mesmo vale para um planeta debilitado. Né? Se é um planeta maléfico, por exemplo, que fica debilitado, então o seu tom maléfico diminui, certo? Então a gente tem que analisar esse jogo de forças. Então a gente vai fazer essa análise para perceber que está acontecendo um racha. Né? Nesse processo todo dos planetas aqui está acontecendo um racha de forças e isso pode representar um racha aqui na realidade física, né? Na coletividade e também na parte interna, na vida de cada um. Para a gente entender um pouco o que é esse racha, o que são esses problemas que vem aí, vou analisar com vocês o mapa da conjunção Marte-Plutão que acontece agora no dia 14. Acompanhe aqui comigo. Bom, aqui está o mapa para o momento do encontro de Marte e Plutão a 0 grau e 46 minutos de Aquário. Isso acontece no dia 14 de fevereiro, agora de 2024, às 3h03 da manhã, pelo horário de Brasília. Madrugada aqui. Né? Então, durante a madrugada, eles se encontram. A gente já vai começar a sentir essas energias a partir do dia 13. Né? E é o primeiro encontro que Marte faz com Plutão em Aquário, certo? Plutão vai ficar 20 anos aqui em Aquário, então nós vamos ter vários desses encontros aí, porque ele se encontra a cada 2 anos, então vamos colocar aí por volta de 10 encontros desses nós vamos viver, né? Então, a cada 2 anos, os dois se encontram. Nos 2 últimos encontros, nos encontros anteriores, o Plutão estava em Capricórnio. Plutão ficou em Capricórnio de 2008 até agora. Então, todos os encontros Marte e Plutão de 2008 para cá se deram no signo de Capricórnio. Os 2 anteriores, em 2022, né, foi justamente no período que estourou a guerra da Ucrânia. E 2 anos antes, em 2020, Marte se encontrou com Plutão também aqui, lá por volta do mês de março. E ele se encontrou também porque Plutão estava junto com Júpiter e Saturno. Lembra que eu falava do trio capiroto, né? Estavam todos aqui reunidos por volta dos 22 graus, 22 graus de Capricórnio. Estavam lá Júpiter, Saturno e Plutão. E aí o Marte se encontra com eles. Eu até fiz um vídeo chamado Marte na Zona de Fogo, naquela época. E foi justamente ali que estourou a pandemia. Foi quando já vinha rolando a doença, mas ela se transformou, foi decretada a pandemia em março. E os lockdowns e aquela coisa toda, né? Então a gente tem aí pelo menos 2 registros anteriores da periculosidade dessa conjunção. E por isso que eu estou fazendo esse mapa. E a gente vai entender o jogo de forças que acontece aqui, né? Quem é que está forte neste mapa? O que pode trazer de problemas aí, né? Bom, vamos olhar para o ascendente, que é o regente do mapa. É o regente do momento. Então ele rege essa hora para o Brasil e para aqueles países que também estão na mesma linha de fuso horário e que vão ter o Capricórnio como regente aqui, tá? Bom,
O regente clássico de Capricórnio é o Saturno, certo? O Saturno, o senhor Cronos, senhor do tempo, né? E este planeta está em Peixes. Peixes é um signo que dá uma força muito grande, dando domicílio para os seus regentes, que são Netuno e Júpiter, certo? Então eles dão essa força para o Netuno e Júpiter e dão uma exaltação para Vênus, tá? Então veja assim, a posição de Saturno, ela dá domicílio, ou seja, dá força, porque o Saturno está em Peixes. Ele está na casa de Netuno, então ele está não só na casa de Netuno, como ele está reverenciando o dono da casa, né? E o vice-dono, que é Júpiter. Na astrologia clássica, o Júpiter era o regente de Peixes, até que se descobre Netuno, né? Então hoje se tem essa parceria na regência do signo de Peixes, né? Os dois regentes, Netuno e Júpiter. São dois planetas ligados à espiritualidade, às igrejas, relacionados aos líderes religiosos, né? Tem muito a ver com essa área, tem a ver também com as leis, tem a ver com os movimentos subversivos, principalmente pelo lado de Netuno, né? Com os movimentos de hipnose de massa, né? Essa coisa toda. Então, essas energias elas ficam bastante fortalecidas por conta da presença do peso pesado de Saturno aqui nesse signo de Peixes. E ele dá exaltação para Vênus, porque Peixes é o signo de exaltação de Vênus. Então, ele torna essa Vênus bastante forte. Então, aqui é o trabalho que Saturno faz nesse mapa. Qual é a galera de Saturno? Qual é o timinho dele, né? O time dele é alavancar Netuno e Júpiter e alavancar a energia de Vênus, tá? Então, a gente tem essa energia posta aqui. E ele, ao estar em Peixes, ele debilita Mercúrio. Porque Peixes ele é signo tanto de queda quanto de exílio de Mercúrio. Porque Mercúrio ele tem dupla regência, né? Ele rege Gêmeos e ele rege Virgem. Enquanto regente de Virgem, Peixes dá exílio para Mercúrio. Enquanto regente de Gêmeos, Peixes dá queda para Mercúrio. Então, o coitadinho do Mercúrio aqui, né, se depender da turminha do Saturno, desse time que o Saturno montou, ele está danado. Mercúrio é a comunicação. Então, uma energia de Mercúrio debilitada, então a fala ela pode ser cerceada, ela pode ser distorcida, enfraquecida. Existe uma gagueira aqui, né? Astrologicamente falando. Né? Se tenta passar uma informação, não se consegue, ou essa informação pode ser deturpada, porque já que a energia de Netuno está alavancada pelo próprio Saturno, que está dando debilidade para Mercúrio, então pode se juntar esses dois aqui, que estão aqui no mesmo setor, estão, vamos dizer assim, ajudando o outro. Então isso pode fazer aqui a mentira, a distorção, né? Aquelas realidades que se criam, principalmente na mídia, e que não são a realidade. Então aqui nós temos esse problema. Né? Esse problema é muito sério. É a energia de Saturno, o regente, para o Brasil, tá? Fique bem claro isso. Você que está em outro lugar do mundo, esse mapa não vale para você. Se você está na Itália, está em Portugal, está no Vietnã, está na China, está nos Estados Unidos, não vale. Você tem que levantar o mapa do momento da conjunção para o seu local e ver qual é o ascendente. Né? Então, por exemplo, se você está num local onde o ascendente vai ser Gêmeos ou Virgem, que são signos regidos por Mercúrio, né? A gente já sabe que esse Mercúrio ele está sofrendo aqui uma debilidade por conta dessas posições planetárias aqui. Né? O Saturno, peso, né? Cronos, senhor do tempo, ele está impondo uma restrição à fala, uma restrição ao movimento, uma restrição à liberdade de ir e vir. Né? Bloqueios em estradas, extravios de coisas, né? Então, se você está num local onde, nesse momento, quem vai estar ascendendo, depois a gente pode ver isso no mapa de astrocartografia, mas quem vai estar ascendendo é a energia
de Gêmeos ou de Virgem, tá? Esse local poderá ter problemas seríssimos naquilo que tem a ver com o Mercúrio, né? Então, essa energia mercurial fica muito debilitada por conta dessa posição do timinho de Saturno aqui. Agora, além de Saturno como regente por conta do ascendente, todo mapa tem como corregência a Lua, como corregente. Então, sempre tem que olhar a Lua também, né? E no caso, então vamos dizer assim, se isso aqui fosse uma empresa, né? O Saturno seria o presidente da empresa e a Lua aqui o vice-presidente da empresa, vamos dizer assim, né? Então a Lua entra como uma vice-regência dessa hora, desse mapa levantado aqui para o momento no Brasil. A Lua está em Áries. Áries é um signo que dá queda para Saturno. Então aqui você já vê que há uma desavença entre presidente e vice-presidente, né? Há uma desavença aqui em termos de energia. Além do que, né, a Lua, ao estar em Áries, ela dá exaltação para o Sol. Um Sol, coitadinho, que está aqui em exílio. Ele está fora, longe de casa, né? Porque a casa dele é Leão, é onde ele rege. Ele está aqui em Aquário, então ele está longe de casa, né? Tá sem os recursos dele, ele está precisando voltar para casa para recarregar as baterias. Tá com a bateria fraca, esse Sol aí. Então é uma boa hora. A Lua vem e fala assim: vamos dar uma levantada na moral desse Sol aqui, né? Porque o coitadinho tá fraco. O Sol representa a liderança local. Seja a liderança da empresa, seja a liderança de um estado, então os governadores, os prefeitos das cidades e o presidente da República, o Lula, no caso, né? Já que nós estamos falando do Brasil, se existe outro país que também tem essas características aqui, né? Nós falamos também do presidente daquele local, daquele país. Então aqui estamos falando do Brasil, então há aqui um momento de debilidade, né? E a Lua vem, que a Lua representa a população. Na astrologia mundial, a Lua representa o povão. Então é o povão, né, vamos dizer assim, com a energia de Áries, da indignação, né, de como pode isso e tal, dando razão e dando força para o atual líder, tá? Só que, ao mesmo tempo, esta Lua em Áries, ela dá exílio para Vênus, certo? Ela dá exílio para Vênus. O que estava acontecendo antes? O Saturno dava exaltação para Vênus e a Lua exila Vênus. Então, aonde Lua e Saturno estão em discordância? Qual é o pivô da encrenca? Vênus. É o ponto onde eles discordam. Saturno e Lua discordam em relação à posição de Vênus aqui, tá? Vênus tem a ver com recursos naturais. Vênus, isso na astrologia mundial, né? Vênus tem a ver com os bancos. Vênus tem a ver com o trabalhador, né? Tem a ver com a legislação trabalhista. Tem a ver com essas questões todas. E Vênus tem muito a ver com os afetos da população de um país, né? O que a população gosta e o que a população desgosta, né? Quais são as coisas que são atrativas para a população. Então aqui há uma discordância, há uma briga de energias aqui, tá? Enquanto o Saturno, que representa o conservador, representa o passado, representa de certa forma o atraso, tá? Ele, vamos dizer assim, discorda da Lua, que está dando força para o líder atual. Então, existe aqui um racha. E como o Mercúrio está debilitado, como o Mercúrio, por conta da presença de Saturno, trazendo restrição, ele está debilitado, as informações ficam truncadas, mal entendidas, mal compreendidas. Então, esse racha se diz respeito a quê? As duas lideranças. A liderança solar, que é apoiada pela Lua, que representa o povo, mas existe a liderança saturnal aqui, que é representada pelas estruturas de dominância econômica. Percebem? Tudo isso debilitando Mercúrio, o discurso.
Nós já estamos vendo isso acontecer nos últimos 2 dias, uma mudança na narrativa em relação à tentativa de golpe, em relação a Bolsonaro. O que no primeiro momento gerou indignação, gerou toda aquela movimentação, agora já estão os jornais Folha de São Paulo, Globo, né? Estão vindo com o deixa disso, talvez não tenha sido crime, né? Talvez estão sendo precipitados, talvez Alexandre de Moraes tenha que se recolher a um canto, né? Então, essa situação aí que nós estamos vendo demonstra esse jogo, né? Onde existe uma clara indisposição entre Saturno e Lua, entre a vontade do povo e a vontade das forças econômicas dominantes, que representa Saturno, né? Por sorte, a parcela popular está dando apoio para o atual líder, o atual presidente, mas existe uma comunicação truncada aqui por conta de Mercúrio, né? Então se passa justamente o contrário. O Mercúrio, quando está debilitado, a informação que chega às vezes dá a intenção contrária. Então a pessoa começa a achar que o líder não está tendo popularidade, porque se mente em relação a isso, porque se escamoteia a verdade em relação a isso. Mas aqui astrologicamente nós estamos vendo que há sim essa popularidade se colocando aqui com essa passagem de lua. Nesse momento, cristalizado, veja bem, isso não é uma coisa que vai... É este momento cristalizado aqui, quando vai estar se operando essa energia de ruptura. Então, por isso que eu estou falando. É um momento em que se encontram esses dois maléficos. O Sol consegue um apoio por conta da força de parte aqui significativa da população, que está dando força para um Sol, para um líder que está com uma debilidade aqui, mas cuja a comunicação ainda está muito falha. Porque o Saturno em peixes, e Saturno vai ficar em peixes por muito tempo, ele vai continuar debilitando o Mercúrio. E aí Mercúrio que vai ter que, nas suas andanças, procurar casas e signos onde ele consiga aí ganhar uma força maior. Ou um outro planeta que venha se posicionar de forma a dar uma dignidade maior para Mercúrio. Que se depender de Saturno, se depender das classes dominantes, da estrutura dominante de poder, Mercúrio vai continuar servindo aos interesses da mentira, da distração, né, da desinformação. Vai ter muita gente pondo dinheiro e poder na desinformação. É isso que o mapa está mostrando aqui, tá? Então, abrem-se esses dois times. O time do Saturno, né, elevando Netuno, Júpiter e Vênus, e o time da Lua elevando o Sol, certo? Dando uma dignidade para o Sol e dando para o Marte também, já que ela está dando domicílio para este Marte aqui. Ela está em Áries, que é o signo dele. Então, essa parte marciana dessa conjunção Marte-Plutão fica meio que afiançada pela energia lunar, pela energia da parte emocional, da passionalidade, inclusive, do povo brasileiro. Tá? Então, essa é a situação que se configura aqui. Para bom entendedor, meia palavra basta. Agora vamos ver a própria conjunção, que é o tema, né, do mapa em si. Nós vimos o regente primeiro, que é Saturno, que está com força, está com um time forte, o time do atraso, o time da castração, o time das forças dominantes econômicas, né, dos bancos, corporações, né, empresários, essa parte está forte. E o outro time, o time da Lua, né, o time da população, da nação, do folclore, da cultura popular, dessa imagem que também está aqui lutando para elevar a energia do Sol, certo? E dando força para Marte. Então, o Marte, nessa conjunção, recebe uma força da Lua. Agora, ambos, Marte e Plutão, se encontram a 0 grau de Aquário. Se nós estivéssemos lendo esse mapa lá na Idade Média, onde ainda não se tinha a descoberta de Urano, Netuno e Plutão, o Aquário seria regido pelo Saturno. Tá? Então, até lá, a Idade Moderna, o regente de Aquário era Saturno. Então, Saturno regia tanto Aquário quanto regia Capricórnio. Tá? Depois, com a descoberta de Urano, Urano passou a ser, na astrologia moderna, o regente de Aquário e Saturno caiu para essa vice-regência.
ok? Se a gente pensar do modo da astrologia mais tradicional, essa conjunção está a serviço das energias de Saturno, já que ela é corregente. Certo? O Saturno que nós já explicamos que ele está aqui no signo de Peixes e trazendo esse time todo forte. Então é uma conjunção que está a serviço não dos interesses do povo, da Lua, mas sim dos interesses de Saturno, das grandes corporações, do domínio, do poder econômico. Isso é complicado, né? Então nós poderemos ter aqui dois cães raivosos, né? Marte é um pitbull, vamos dizer assim, né? E o Plutão é o próprio demônio carregando esse pitbull. Então imagine esses dois soltos a serviço do poder econômico. Nós estamos vendo o que está acontecendo em Gaza, por exemplo, né? É um exemplo típico, né, do poder econômico patrocinando um genocídio e as corporações das mídias dando apoio a isso. E os países, de modo geral, do Ocidente também, né? E qualquer um que venha falar contra, olha aqui o Mercúrio debilitado, é castrado, é tolhido, suas informações são distorcidas. Então, essa conjunção só mostra o que está acontecendo aqui, pelo jogo de forças que a gente vê. E, portanto, ela vai sacramentar, porque é uma conjunção, é uma estaca que se finca para marcar uma posição. Então ela sacramenta, infelizmente, esse jogo sórdido de forças que está acontecendo na nossa sociedade. E que mexe aqui no Brasil também. Por quê? Porque você também vai ter o apoio sórdido de certos setores dominantes contra a própria interesse nacional, que é a Lua. Né? Porque são setores entreguistas, são setores de exploração, são setores que não têm compromisso com a identidade e o desenvolvimento do país, tá? Então eles vão trabalhar contra aqui a energia da Lua. Agora, se nós olharmos pelo outro lado, colocando o Urano como regente dessa conjunção, o regente hoje moderno, Urano está em Touro. A tabela de dignidades, né, em que a gente vê essas forças planetárias, esse jogo planetário, vai até Saturno, porque ela foi formada lá na Idade Média. Algumas teorias colocaram aí possíveis regências e exaltações e quedas para os planetas Urano, Netuno e Plutão, mas em tese não existe isso, na astrologia mais purista, mais tradicional. Mas, se a gente for levar essas teses modernas em consideração, né, o signo de Touro seria um signo de queda para Urano, perdão, né? Então, Urano já estaria numa situação meio incômoda para ele aqui, diferentemente de Saturno, como corregente. Então, é como se essa conjunção ela conseguisse muito mais do vice do que do próprio reinante em si, né? Então, Urano está nessa situação aqui em Touro. Em Touro, ele concorda com Saturno, como Saturno dá exaltação para Vênus, o Urano dá domicílio para Vênus. Então, eles concordam nesse ponto. Então, a Vênus está aqui com tudo. Ela é o pivô da história, da encrenca toda. Tá? Só que ele dá, o Touro, ele daria aqui um exílio para Plutão, se nós considerarmos o Plutão como regente de Escorpião. Então, ele debilita essa energia de Plutão aqui. Se a Lua dá força para Marte, o Urano debilitaria Plutão nesse sentido, né? Só que o Plutão está dando dignidade, está dando força para esse Urano, sendo ele o regente. Então, de uma certa forma, onde um cai, o outro vai lá e ampara. Percebe? Então, aqui há um jogo de lavar as mãos um do outro, né? Um ajudar o outro, um carregar o outro, nesse sentido, tá? Então, há uma cumplicidade maior, o que dá para a gente ver aqui, desta conjunção. Ela está muito mais comprometida com os interesses de Saturno e Urano do que com os interesses da Lua, do time da Lua, tá? Então, o que a gente pode, trocando em miúdos, o que nós podemos entender dessa configuração toda? O entendimento disso tudo às vezes fica muito complicado, porque são as regras da astrologia, né? É o astrologuês, mas eu vou tentar traduzir para vocês o que eu estou vendo, tá? E é uma visão minha, eu coloco aqui bem claramente isso.
Outros astrólogos podem discordar, podem entender outros ou perceber outros jogos de forças. Afinal de contas, você pode colocar aí também triplicidades, termos e faces que eu não usei nessa interpretação. Então fica aí livre aos outros astrólogos para colocar alguns condimentos que venham até a dar uma mudada nesse balanço de forças. Mas colocando aquilo que eu identifiquei para vocês aqui, eu vejo essa conjunção extremamente destrutiva, potencialmente destrutiva, é uma arma de destruição em massa, essa conjunção, a serviço de um interesse de dominação mundial. Ah, então significa que vai explodir uma bomba atômica no dia 14 e matar todo mundo? Não, gente. Não, tá? Eu estou dizendo que existe essa energia dessa conjunção, ela insemina, né, com uma possibilidade, e a gente escreve essa possibilidade em letras garrafais com aspas em cima, né? Uma possibilidade de um grande financiamento do poder das corporações, dos bancos, financiando uma força destrutiva que pode ser uma reorganização das forças da Ucrânia para enfrentar a Rússia, pode ser uma reorganização das forças ainda mais fortes a favor do sionismo, promovendo o genocídio em Gaza, ou pode ser um terceiro fronte que surge aí, como por exemplo, um apoio maciço a Taiwan, com envio de coisas para lá e criando animosidades com a China. Até porque, depois a gente vai ver no mapa de astrocartografia, que as linhas de meio do céu desses planetas todos caem tudo na Ásia. Então me parece que a bola da vez ali é da Ásia Central para trás ali, né? Então há alguma mexida acontecendo aí. Agora, vai acontecer no dia 14? Não. Não adianta você botar o seu banquinho, sentar e ficar esperando que dia 14 alguém aperte o botão do apocalipse ou que aconteça alguma coisa estapafúrdia. Às vezes até pode acontecer, porque a força dessa conjunção é muito brutal. Mas não necessariamente, porque é um ciclo de 2 anos. Nós vemos lá, tudo o que aconteceu na guerra da Ucrânia aconteceu num dia, quando Marte e Plutão se reuniram lá em 2022? Não. Tudo da pandemia aconteceu em um dia, quando eles se reuniram lá em março de 2020? Não, é um processo de 2 anos. Até passar pelas quadraturas, oposições, né? Então a gente vai ver agora uma inseminação de algo que pode não ficar aparente, até porque nós temos um Plutão ali envolvido, e o Plutão fala de reuniões secretas, Plutão fala de porões, de coisas que acontecem no submundo da política, do crime. Então, há uma aliança bastante trevosa se posicionando aí e que ela pode vir à luz mais lá na frente desse ciclo, trazendo aí algo, uma ameaça brutal. A energia não é boa. A energia é perigosa. A energia traz aí algo terrível sendo urdido. Agora, fala assim, é levantado aqui para o Brasil? É. No caso do Brasil, traduzindo isso para o momento brasileiro, já que no Brasil acontece a regência do próprio Saturno, né? Significa o conluio de forças da dominação econômica para tentar produzir alguma virada, alguma ruptura. Ah, é mais um golpe? Não. Mas pode ser um golpe na dignidade das pessoas, da nação, a partir do momento em que Mercúrio enfraquecido gera a meia volta na narrativa em relação a Bolsonaro. Coisas do corriqueiro podem acontecer, como já estão acontecendo, que é um aumento da violência opressora na sociedade. Principalmente por parte das polícias, que elas não servem para produzir segurança do cidadão, mas servem para matar preto e pobre, com apoio da classe média hipócrita que compra o pó do traficante ali na esquina, e quando a polícia mata esse traficante, ele vai lá e aplaude e fala: nós, cidadão do bem, aplaudimos a polícia, nossos heróis. O mesmo canalha que vai lá e compra o pó desse mesmo traficante que a polícia matou. Não gostou?
Estribucha, porque é isso mesmo que acontece aos hipócritas da classe média, que consomem absurdamente drogas nas suas baladas, nas suas festas. Muitos jovens bolsonaristas são assim. Consumidores de drogas, né, de balada, usufruem dos traficantes e quando a polícia mata, eles aplaudem e eles dizem que eles são cidadãos do bem. Essa é a hipocrisia reinante. E para isso você tem uma força policial bestial, brutal, animalesca, que passa por cima de tudo e de todos. E com uma conjunção Marte-Plutão, não é de se estranhar que nós tenhamos uma chacina absurda, como já está acontecendo em alguns lugares. Mas pode ser coisa pior. Pode ser um rearranjo de forças para debilitar o atual presidente, usando o Mercúrio debilitado para inseminar a desinformação, a desconfiança, a traição, a sordidez nas informações. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Fato é que as forças de Saturno, elas se congregam e ganham força no Brasil, por conta de Saturno ser o regente do mapa, e as forças de Saturno representam as forças do atraso, do conservadorismo. É Cronos, o deus dos velhos tempos. É o deus da velha ordem. Então é a velha ordem que quer assumir o poder de novo de qualquer forma. Tentaram com Bolsonaro, não deu certo. Podem tentar com alguma outra coisa. Prestem muita atenção durante a vigência dessa conjunção quais nomes serão incensados pela extrema-direita, que podem ser eles os substitutos no novo projeto de poder dessa gente. Prestem muita atenção naqueles locais que têm células neonazistas, porque essa conjunção Marte-Plutão pode alimentar esse aspecto, já que o nazismo representa a velha ordem, a ordem de Cronos. Mas no mundo, de uma certa forma, né, existe aí a luta do velho contra o novo, ou contra os interesses nacionais, já que é a Lua que vai representar esse aspecto aí. Então acho que ficou claro, né, o jogo de forças que nós vamos enfrentar, né? E é preciso muita inteligência e muita minúcia de pensamento para você perceber esses eventos acontecendo, porque nem sempre são claros, nem sempre eles vão estar no Jornal Nacional. E a pessoa dia 14 senta em frente ao Jornal Nacional, senta em frente à Globo News e fica de braço cruzado esperando que alguma coisa extraordinária aconteça, porque nós trazemos aqui uma conjunção dizendo que ela é P/pesada, ela é arrasa quarteirão, e aí como não acontece nada, como a mídia não divulga nada, não aconteceu nada. Será? Eu dei um exemplo claro, recente disso aqui, quando lá em julho, na semana em que teve aquela reunião do golpe, que obviamente ela ficou secreta até agora, né? O vídeo só foi revelado porque foi apreendido na casa do Cid. Nós não sabíamos desse vídeo, da existência desse vídeo, a não ser os participantes daquela situação. Mas lá em julho eu fiz um vídeo dizendo que estava tendo uma aliança das trevas, algo estava sendo combinado na surdina. Eu deixei aqui o vídeo, resgatei aquelas partes. Naquela época eu não poderia imaginar que seria isso, mas eu estava dando a dica pelas energias planetárias o que estava acontecendo nos bastidores. E houve alguma grande notícia naquele dia nas mídias? Não. Mas estava acontecendo uma grande coisa na surdina. Então poderemos ter uma grande coisa acontecendo na surdina de novo. Não espere nada espetaculoso, mas às vezes também pode acontecer. Vamos deixar as energias decantarem, vamos perceber os movimentos e quem tem perspicácia vai puxar uma pena da onde pode vir uma galinha ou um galinheiro inteiro. Depende da inteligência de cada um e a capacidade de ligar os pontos, que muitas vezes ficam aí soltos ou, vamos dizer assim, dispersos de propósito, até por conta dessa energia debilitada de Mercúrio. Bom, gente, tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.